Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Leonardo. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: o hábito da leitura e a sua importância. Se você é um cristão, você precisa desenvolver o hábito da leitura. É muito difícil, e eu diria que para nós é impossível crescermos espiritualmente sem ler. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional e um Deus que se revela por meio da sua palavra. Deus nos presenteou e deixou para nós um livro para lermos. E mais do que ler, a Bíblia é um livro de releitura. Nós constantemente estamos voltando na palavra para sermos relembrados de alguns assuntos, para sermos exortados. Então a Bíblia, ela não é apenas um livro humano, mas ela também é um livro divino, assim como 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus deixou para nós um livro e Ele nos convida à leitura. A Bíblia é a nossa base de fé e prática. Como nós enxergamos as Escrituras é como nós seremos moldados. A palavra, ela irá moldar a nossa cosmovisão a respeito de como enxergamos as coisas e as pessoas. Então, Deus nos convida a ler. A leitura é extremamente importante para nós. Mas, eu não queria apenas nos limitar à Bíblia. A Bíblia é sim o livro de maior autoridade, ela está acima de todos os outros livros por ser um livro divino também, em que é inspirado por Deus. Mas Deus, ele nos presenteou e usou homens e mulheres para escreverem outros livros também, que nos edificam, que nos ensinam, que geram conhecimento para nós. Então, o hábito da leitura, por mais difícil que ele seja nesse começo, ele é extremamente importante e benéfico para nós. Eu quero ver com vocês 3 características do benefício da leitura. Existem diversos benefícios que a leitura pode trazer para nós. E eu também quero trazer 3 dicas de como construir o hábito de ler, de ter uma vida de leitura da palavra e de outros livros também. Então, de uma forma bem rápida, estudos apontam que a leitura, ela enriquece o nosso vocabulário, ela expande o nosso vocabulário. À medida que nós lemos, nós conhecemos novas palavras e também a nossa comunicação uns com os outros e a nossa capacidade de interpretar textos melhora. Então, o processo da leitura vai nos ajudando nisso. Um segundo ponto que é muito tratado sobre o benefício da leitura é que ela reduz o estresse e a ansiedade. E é por isso que eu estou tentando aí diariamente ler mais para reduzir aí o estresse e essa ansiedade. E o bacana também, estudos apontam que a leitura, ela ajuda no descanso, no dormir melhor. E aí, se essa prática ela também é feita antes de dormir, aí é melhor ainda. Pessoas que têm o hábito de ler, consequentemente o seu sono também é melhorado. E essas características, como eu falei, são diversos benefícios. E se algo é tão benéfico para nós, é tão saudável para nós, por que não praticarmos? Então a leitura, ela só tem a agregar nas nossas vidas. E agora, como construir esse hábito da leitura? E isso, quero trazer alguns pontos básicos que me ajudam, mas eu queria te desafiar também a discernir dicas e estratégias que vai funcionar para você. Então, cada um
tem o seu costume, o seu hábito de leitura, né, as suas manias. Tem pessoas que lê ouvindo música, tem pessoas que precisam de um silêncio absoluto. As ferramentas são diversas, né? Então, quando nós falamos de leitura, nós também temos que lembrar que existem pessoas que têm dificuldade, né, no ensino, na leitura, mas as ferramentas elas estão diversas hoje. Então, nós temos que pessoas que enquanto lavam a louça, enquanto fazem alguma atividade, enquanto treinam na academia, escutam audiobooks. Nós temos diversas estratégias para implementar a leitura no nosso dia a dia. Basta nos prepararmos e termos esse compromisso de ler ou ouvir, né? Olha que bênção uma pessoa ler para você e você apenas colocar o fone e ouvir. A primeira dica que eu daria é que você precisa reservar um horário do seu dia para ler. E essas dicas, elas são, vamos colocar assim, subjetivas, porque cada um tem uma rotina diferente, uma semana diferente. Mas você precisa estabelecer esse horário para você ter essa constância. Seja no seu intervalo no serviço, seja antes de dormir, seja na sua ida ao serviço, enquanto você está ali no transporte público, no metrô, ou na volta do serviço, ou acordar um pouquinho mais cedo antes de entrar no trabalho e ler um pouco também. Você precisa reservar esse horário do seu dia. E aí, nesse começo, algo que eu queria te falar, não se cobre. Pode ser que você leia 5 minutos, 10 minutos do seu dia, você pegue lá 4 páginas, 5 páginas e diariamente tenha essa constância, né? Algo que eu vejo muitas pessoas fazer é num dia lerem 30 páginas, no outro dia ler 2 páginas, no terceiro dia já nem abre o livro. Então, a ideia é você ser constante, reservar esse horário e ler, estabelecer uma meta diária, 4 capítulos, começar lendo 4 capítulos e à medida que você for se desenvolvendo, se aquele livro estiver interessante, estiver te prendendo, você pode aumentar para 6 páginas. Se você tiver esse tempo, leia 6 páginas e assim progressivamente, para que não seja um fardo a leitura, mas que seja um momento bacana do seu dia. O segundo ponto, que eu vejo que é um complemento do primeiro também, e aqui é um desafio. Como eu falei, existem pessoas que têm rotinas extremamente diferentes, mas você precisa criar um ambiente propício para a leitura. E aí eu sei que é difícil, como eu falei, tem pessoas que vão ler no transporte público, estão lotado, às vezes vai ler em pé, às vezes vai estar aquela barulheira, né, externa, os ruídos externos, e aí você pode usar de estratégias para colocar um fone. Tem muitos livros digitais, né, que você pode ler, seja pelo Kindle, seja pelo próprio celular, ou até livros menores, né, que dá para você ler tranquilo, né, num ambiente com mais pessoas, mas você precisa encontrar esse ambiente. Se você tem o privilégio de separar um lugar tranquilo, organizado, em silêncio para ler, perfeito. Se não, você precisa discernir qual que é o lugar em que você lê. É no transporte público, é na sua casa, é no horário de almoço do serviço. Você precisa definir esse lugar para você ter esse tempo de leitura. Tem pessoas que já se acostumaram e carregam um livro aí para tudo que é lugar. Então, às vezes, tá na fila do mercado, ela abre e começa a ler o livro. Tá esperando um amigo no restaurante, começa a ler o livro. Mas, para nós, vamos dizer assim, que estamos começando, é importante você ter esse lugar, esse horário, essa disciplina de ler pequenas porções e constantes. Tem muitos livros pequenos que dá para você ter essa constância e ir lendo de pouquinho em pouquinho. E para finalizar, eu diria que você precisa escolher livros que te interessem. Muitas vezes, pessoas acham que não gostam de ler. E eu sempre pergunto, você já leu algo que realmente te interesse? Então muitas vezes a pessoa ela quer começar a criar esse hábito de leitura
lendo um livro acadêmico, lendo um livro sobre uma história que nem interessa a ela. Então, algo que eu sempre falo: leia livros que te interessem, que fazem sentido para você. E aqui não necessariamente precisa ser um livro cristão. É claro que a gente tem que avaliar qual é o conteúdo que está sendo apresentado a nós, mas o mundo da literatura ele é gigante. Então, se você é uma pessoa que ama esportes, você pode ler a biografia de algum atleta que te chame a atenção. Você pode ser a pessoa que gosta de histórias, de desvendar crimes, e aí você pode ler livros de ficção, de romance policial. Existem diversos gêneros literários que dá para a gente explorar e se aprofundar. Pense aí o que chama a sua atenção, quais são as histórias, os temas, os conteúdos que te agradem e comecem por eles. Não se cobre para ler um livro de 500 páginas, 600 páginas. Comece, como eu falei, com porções pequenas, livros pequenos. À medida que você vai implementando isso na sua rotina, vai facilitando. A leitura é uma prática. E quando você completa um livro, lê um livro inteiro, isso é extremamente satisfatório de completar esse desafio. E não se cobre também de, às vezes, começar um livro, ver que aquele livro não é para você ou não é para aquele momento específico da sua vida. Não se cobre em ter que terminar o livro. Fecha ele, deixa ele guardadinho para um próximo momento e aí você vai descobrindo quais são os livros que te interessam e que fazem sentido para você. E para finalizar, eu queria trazer a indicação de alguns livros muito bacanas que fizeram sentido para mim. A lista é gigante. Então aqui não estou falando que são os meus livros prediletos, mas em determinados momentos aí foram importantes para mim e são livros relativamente pequenos, que dá para você ter uma leitura tranquila. O primeiro livro eu até trouxe no vídeo, Ego Transformado, que é o livro do Timothy Keller. Eu tenho ele apenas digital, não tenho físico, mas todos os livros vão estar aí na descrição. Então, Ego Transformado, do Timothy Keller. Aqui nós temos uma sequência de livros do Francis Chan. Então a gente tem Até que Sejamos Um, livro muito bacana, curtinho, O Deus Esquecido e Cartas à Igreja. E eu falo muito também do livro Louco Amor. Leituras tranquilas, de fácil interpretação e livros pequenos que dá para você entrar nessa jornada de leitura. O segundo livro, se você gosta de uma história, se você gosta de testemunho, esse livro do Robert Tom, O Vinho Novo, é melhor. Vai mostrar a história de um homem que passou por essa conversão, um homem que lutava contra vícios alcoólicos, e nós podemos ver a conversão dele, a transformação que Deus foi trazendo para a vida dele e da família, e era um homem que se movia em fé. Então ele compartilha muitos testemunhos, e um livro clássico da literatura cristã, é considerado, depois da Bíblia, um dos livros mais vendidos em todo o mundo aí, que é O Peregrino. Livro muito bacana, uma leitura lúdica, mas que carrega um significado profundo. Como eu falei, a lista ela é gigante, tem vários livros que fizeram muito sentido para mim, que eu gostei, que eu devorei, que eu li mais de uma vez. Eu gosto muito de livros de ficção também, não me prendo somente a essas literaturas cristãs de ensino, um caráter mais doutrinário. Eu viajo aí no mundo da literatura, estou sempre procurando alguns livros diferentes para implementar na minha rotina, e nós só temos a ganhar criando esse hábito da literatura. As estratégias são muitas, os direcionamentos são muitos, basta a gente dar esse passo de colocar em prática a leitura nos nossos dias. Deus nos convida à leitura, em principal a leitura da sua palavra que é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a exortação. As verdades e quem Deus é está na palavra. E claro, quando a gente começa a criar esse prazer pela leitura, é normal que a gente expanda e comece a ler outros livros.
Se vocês gostam desses vídeos sobre livros, sobre literatura, comente aí se você já leu algum dos livros que eu comentei aqui, coloque aí nos comentários. Se você tem algum desafio em relação à leitura, deixa aí nos comentários também. Vamos interagir. Se eu ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo, a gente pode trazer outros temas, a gente pode fazer resenhas sobre alguns livros e estarmos conversando sobre esse mundo da literatura, que é um mundo que pode sim muito nos ajudar e ser benéfico para nós. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, eu queria te convidar a fazer parte desse canal. Se inscreva e ative a notificação e a gente se vê no próximo vídeo.